regressiva já começou. Tudo legal aí, gente? Estamos começando o nosso Contagem Regressiva. Eu sempre falo todas as semanas, é o único programa do mundo que tem hora certa para começar e hora exata para acabar. Toda semana convidados muito legais, interessantes, inteligentes, com histórias maravilhosas. E hoje eu me superei, eu exagerei, porque eu trouxe o pessoal do Ciência em Show, que é um grupo que está desde 2001 fazendo a alegria da molecada na televisão, ensinando um monte de experiências muito legais e fazendo tudo aquilo que a gente achava chatíssimo na escola ser muito divertido. O Gerson, meu amigo, que eu venho convidando há meses ele para vir, o Daniel, a Ana, tudo bem? Muito obrigado por vocês terem vindo. Primeira coisa, já começo a dizer que eu morro de inveja de vocês, porque vocês são bons em física, e eu sempre fui péssimo em matérias de exatas, e eu acho muito legal, e o que eu falei de verdade, eu acho legal a forma, que eu conheço vocês de trabalhos no SBT, principalmente, eu acho muito legal a forma que vocês fizeram física ser um assunto tão atrativo e tão interessante, e eu sei que vocês dois são formados em física, eu acho muito legal isso, parabéns, viu? Muito obrigado, isso aí foi um sacrifício danado para meus pais, né, colocar na faculdade, USP, né, porque a gente não tinha condições de pagar, né? A USP, você imagina, se eu entrar numa prova da 5ª série da USP, eu não entro agora. Pega uma primário da USP. Não acerto. Então eu acho que é um grande orgulho, né, para qualquer pai ter filho formado na USP, deve ser a realização de um sonho, né, isso aí. É claro, de um sonho e também porque é uma faculdade pública, né, a melhor do Brasil, da América Latina, de tudo. longe. E porque eu não tinha condições, né, de estudar no colégio. Ou era isso ou era isso, ou né? era isso ou isso. E aí trabalhando, né? Trabalhando e estudando Mas à noite. você sempre se destacou, Gerson, assim, em exatas? Você sempre foi bom de exatas? Não sabia nem tabuada, eu usava aquele lápis pra saber sabe, lápis? Ou ficava contando. Superei um físico na tabuada. Não sabia nada. Caramba. Tabuada, não sabia nada. Aí até que eu fiz o cursinho, né, no ângulo, e aí tinha um professor lá que eu falei, poxa, quero ser igual a esse professor. Por isso que é a importância do professor na vida das pessoas, né? E esse professor foi o cara que te abriu portas, assim, que colocou essa ideia de você fazer física na USP. Fazer física, porque ele é um consultor, né? E usa a física exatas para ajudar as pessoas, né, as empresas a ganhar mais. Então é um cara muito bem sucedido. Aí eu falei, poxa, quero ser assim. Então não chega, falta um pedacinho. Daniel, você também fez física por quê? Cara, a questão da ciência sempre esteve ligada a mim, né? Eu sempre me interessei por esse assunto, cara. Na época, sem a internet, anos 80, começo dos anos 90, a gente tinha televisão. E na televisão era Mundo de Bikman, era o Catavento quando era criança. Você lembra da TV Cultura? Claro. Então tinham diversos programas pelos quais eu me interessava. Os programas, depois vieram os livros, depois vieram os filmes. Então tudo isso sempre me apaixonou. E uma coisa meio do destino, cara, porque eu prestei no meu vestibular 4 vestibulares. Que opção que era física? 3 engenharias e física na USP. Eu passei em 3, comecei em engenharia e aí a física da USP chamou, cara. Falei, vamos lá, vamos ver o que dá. Aí eu fui fazer, cara. Foi realizar um sonho, descobri que a física na universidade era diferente daquilo que eu estava pensando, mas isso foi bom porque hoje, e assim, a base do nosso trabalho é tentar levar a física real do jeito que ela é, não é? A física acontecendo, que é o que a maior parte das pessoas vão usar, para que vai servir, e essa forma é divertida, cara, essa forma é legal, é curiosa, é fantástica, os fenômenos que a gente vê. Não sei se vocês pegaram, tipo, no ginásio, eu vou falar quem é velho, vai falar no primeiro grau, no segundo grau, sei lá. Hoje é Fundamental 2. Fundamental 2. Era chato. Era chato. A aula de física, a aula de química eram chatos e vocês desmistificaram isso de ficar uma coisa muito legal. E por enquanto eu não falei com a Ana ainda. Oi, Ana. Oi. Você é formada em tecnologia. Isso, na verdade eu sou formada em pedagogia. E o meu mestrado é em tecnologia, uso da tecnologia na educação. Então você é pedagoga. Sou pedagoga. Cuida das criancinhas. Isso, eu comecei dando aula mesmo, dei aula no Dante, dei aula na faculdade. O Dante, que é uma outra escola que o meu poder aquisitivo não permite passar nem na mesma rua. Não, duvido. Mas você sabe que eu tenho um parente que era diretor do Dante, que é da família Ranieri, que era o Chiquinho Ranieri. Nossa, foi na época que eu dei aula a minha mãe falava, olha, você tem que ir lá falar com ele. Fala, mãe, com que a gente tem de dinheiro, é melhor ele nem saber que a gente é da mesma família que ele. E o Dante até hoje é uma das melhores escolas do Brasil, Isso, né? é uma das referências. E aí eu acabei saindo e me tornando executiva. Eu trabalhei muitos anos na Somo, na Abril Educação. Legal. E
trabalhando com o uso do conteúdo de uma maneira diferente e na aplicação. Depois eu fui para a Microsoft, trabalhei também na área social, usando a tecnologia, sempre em prol da educação. E quando eu conheci o Ciência em Show, eu fiquei muito encantada, porque o que eles traziam... Quando a gente fala de educação, o aluno é obrigado a estar lá sentado. E quando você fala que você vai trabalhar com conteúdo, você tem que cativar com Para que a conteúdo. pessoa fique, né? Exatamente. O aluno fica sonhando E a lá. pessoa está lá porque ela quer, né? Não é porque ela foi forçada Exatamente. a estar, né? Então é um outro olhar para o conteúdo. E aí me apaixonei com essa questão de poder levar isso para popularizar a ciência. Porque a gente que colocou a ciência em caixinha, né? Então quando você fala assim, eu não gostava. Por quê? Porque a gente aprendia teoria. Exato. E a ciência, ela é o mundo. Não, se você trabalhar... Você colocar em exemplos da vida real, né? Reciclados, se você usa bicicleta para ir para o trabalho, que tipo de carro você tem, como você recicla o seu lixo em casa. Quer dizer, tudo isso é ciência. E aí você, na verdade, traz isso só quando você fala ciência, você lembra do quê? De escola. Sim. Exatamente. E aí, na verdade, é como você se comporta com o mundo. E é isso que a gente gosta de fazer, de inspirar as pessoas para trabalhar nas diversas áreas. Para trabalhar na Merck, na Pfizer. Mas você, como educadora, você viu por isso, assim... Evoluiu muito a ciência de como a gente aprende na escola, de como Exatamente. as crianças hoje aprendem. É uma coisa, sei lá, muito menos formal. A vida é muito menos formal hoje, Exatamente. né? A gente tinha um certo distanciamento da família, dos professores. Era um outro tipo de relacionamento que a gente tinha com a vida. E hoje parece que tudo é mais amigo, sei lá, se a gente tem mais informações, mais acesso às informações, a vida é um pouco menos difícil do que era quando a gente era criança, né? O professor era detentor daquela informação. Hoje Isso ele não aí. é. Hoje Não. ele é um mediador. Exato, Hoje você vai perfeito. falar, olha, você viu isso? Então vamos conversar sobre essa questão. Vamos Todos trabalhar. os assuntos, né? Um mecânico que faz ninguém sabia o que ele fazia. Hoje o mundo está na internet, Exatamente, né? Uma experiência que vocês daqui a pouco vão mostrar várias. Vocês desmistificaram isso daí para que fosse uma coisa agradável, principalmente vocês fazendo na televisão, como foi feito na Eliana, como foi feito na Band recentemente. Vocês fizeram ser agradável para a maioria das pessoas. E não é fácil fazer isso, né? Não é fácil você fazer uma experiência que vai agradar um senhor de 80 anos que está assistindo, uma criança de 10 que está começando a aprender na escola. Então vocês fizeram um negócio que ficou popular para todo mundo, né? Não, é muito difícil isso, né? Porque se fosse fácil, a escola já Teria feito, exatamente. né? Porque você precisa conhecer os conceitos e traduzir aquilo para alguma coisa que você vai mostrar. E a TV é muito mais difícil, né? Que se não for legal, o cara tira do canal, É muito zapeia. abrangente e muito rápido. Muito Você não rápido. tem tempo para ficar errando e perdendo. Você tem que fazer aquilo de uma forma condensada e rápido, que é o que a gente vai tentar fazer aqui. Mas agora eu pergunto, vocês estão desde 2001 praticamente fazendo. Como é que surgiu a ideia de fazer o Ciência em Show? Bom, eu e o Daniel, a gente estávamos na USP fazendo física, na graduação, e lá tem um projeto chamado Show de Física, né, que o professor nosso, o Fuad, ele implementou lá dentro da universidade e recebia os alunos, e aí a gente era monitor lá, né, fazendo as apresentações. Aí num belo dia a gente resolveu levar para fora, porque lá atendia 30 alunos por dia, né? Muito, muito pequeno. Aí a gente montou o grupo, né? Fez os experimentos e começou a viajar o Brasil e mostrar de forma um pouco assim, diferente da universidade, mas um pouco mais artístico, né? E isso nos levou até a televisão. E o primeiro programa que vocês fizeram, qual foi? O primeiro programa foi o quê? Qual? Do Gugu? Gugu. A gente chegou a fazer uma participação num programa que era em conjunto com a Disney, lá no SBT, que foi a verdade. primeira aparição mesmo. Chamava... Como que chamava aquele programa mesmo? Vamos lembrar até o final. Mas um Isso. programa popular... Tá chegando lá. Tá perdendo a nova. Foi aquela bom. TV Cruz. Zapping Zone. Zapping Zone. Zapping Zone. E aí, cara, fizemos essa participação lá, beleza? E o programa popular mesmo, que acho que aí, né, estourou na época, foi o do Gugu. O Domingo Legal. Foi lá. Foi lá uma Legal. série que a gente fez, não sei se está lembrado, cara, de micro-ondas. Que se Sim. colocar coisa no micro-ondas, uma Pra hora estourar. explode, outra hora pega fogo. Cara, o micro-ondas dominou a nossa vida naquele ano de um jeito que... porque assim, depois que deu audiência, que deu certo... Ah, começou a voltar toda semana. Pois é, mas assim, não tem 100 objetos para Não, você e colocar. aí o que acontece é o seguinte, a televisão é assim, deu um negócio certo, vamos até esgotar esse assunto. Não é? Até alguém se acidentar. Não, vamos colocar um ovo, estourou. A semana que vem colocar 2. Não, vou colocar um ovo e um relógio. Né?
Você tá contando a história, porque o ovo foi numa crescente assim, que chegou o momento que a gente colocou o ovo de avestruz, cara. Assim, o ovo maior que se encontrava no mercado estourou brasileiro. o ovo de avestruz? Estourou, mas não fez aquela puta explosão. Entendi. Ele explodiu, só rachou, assim, sabe? Porque assim, existe um limite Nem ali o de próprio pressão. micro-ondas aguentaria Pois estourar o ovo cara, de avestruz. Mas é isso mesmo. Então vai legal. esgotando, mas assim, no fundo a gente acabava dando os nossos contornos, porque além da exposição lá do fenômeno, do efeito, da coisa interessante, Tem o show. desgracinha nossa, Claro. né, cara? Aquela coisa vai pra lá. Então isso acabou dando certo, cara. E você Foi imagina uma pra fórmula de quantos sucesso. milhões de pessoas chegou isso, né? Uma experiência num programa de domingo que tá entre os... E nós estamos falando de uma época que tava 18 pontos de audiência, Sim. cara. Hoje não se dá mais isso, né? Mas É uma época que a muito gente trabalhou no Gugu. Foi. O Café com Bobagem trabalhou no Gugu Exato, essa época. exato, Inclusive, é. até A falei, gente você falou o conheceu negócio lá. do domingo, aquela vinheta lá, é minha avó, aquela domingo legal. Que eles usam até hoje. Inclusive, eles usaram num filme do Silvio Santos, não que eu tenha que ganhar qualquer coisa ou pedir autorização, mas usou e ficou por isso mesmo. E tem um negócio lá do Silvio Santos, que eles fizeram, que até a família do Silvio não gostou, que é um documentário dele, que foi feito, e que aparece um Gugu lá, e tem essa vinheta lá no meio do negócio, mas nem pra pedir, vamos pegar e acabou, e tá tudo certo. Acontece. E, por falar nisso, vocês trouxeram várias experiências hoje. Tem alguma que a gente possa fazer? Lembrando que nós estamos num programa que não para o tempo. O programa não para, então a gente vai tentar fazer... Sem dar errado, né? O que você pretende fazer nessa experiência? Só para Bom, entender. a gente trouxe aqui... Você gosta de pepino? Gosto, nem do grosso, nem do fino, que eu sou do intestino, lembra? Só quem é velho sabe essa música, né? Caramba. Eu vocês- gosto. Então, hoje a gente veio no seu programa, o maior gasto que a gente teve foi comprar esse negócio Pepino. aqui, que é caro pra caramba. Conserva? Nossa E aí Senhora. a gente vai ver o que acontece quando você joga uma tensão no pepino. Você já fez esse teste com o seu pepino? Não, eu tomo muito cuidado com o meu pepino, porque eu gravo, assim, tenho muito carinho no meu pepino. Tem muito Tenho carinho. Isso mesmo. Cuide dele, porque é um só que Ou você não tem. nasce outro, né? É, não nasce outro. Então eu vou colocar esse aqui, ó. É um pepino normal, um pepininho de conserva. Exato. Depois você pode provar. Claro. E aí você pode fazer em casa essa experiência aqui. Só também. mãe Não vai pode, adorar. não pode não. Ah, não Essa pode? experiência não pode. De pensei que- comer pode. De comer tudo bem, mas Mas o próximo passo já começa a ser arriscado. Isso, né? Aí a gente vai enfiar aqui no pepino um pedaço aqui nele, tá? Isso é um prego. Um prego no pepino. Prego aqui no pepino. É igual aquele negócio do toque. Já fez o negócio do toque lá? Já fiz. E eu fiquei preocupado, pedi ainda uma segunda opinião. Tô voltando toda semana. Tá voltando toda semana. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar ligar aqui o terminal no pepino. Sim. Aí a gente vai ver o que vai acontecer no pepino. Aí aqui tem um disjuntor, né? Para ter uma Perfeitamente. certa segurança. Se acontecer qualquer coisa, a gente desliga o disjuntor ou ele Desliga vai o sozinho. disjuntor ou chama alguém aí, chama o Se o Gerson o estiver salmo. grudado. Espeta lá Vamos no lá. fundo. Não, eu quero fazer um... Ah, você vai fazer um pianinho aí? É, aí eu vou- Então, olha só, esses pregos, eletricidade diretamente neles, tá? Entendi. Então, por isso, não faça em casa, cuidado. Aí, tá bem aí? Tá joia? Bem, a câmera Opa. tá Ó, pegando. se a gente colocar um pouquinho aqui... Oxe! Eu falei, eu tá. avisei. Eu avisei. Ligado aí. Olha, Se ligar, ele Olha, costuma quando liga funcionar. na tomada, funciona. Tá É vendo? uma Só essa experiência parte. que funciona muito Agora bem. sim. Agora sim. Todo mundo Agora pensa vai que- funcionar. Na real, Zé, ele tem o hábito de fazer o suspense. aquela coisa Sei assim. como é que é. Só falta... Vou dar um recado, sabe? Vambora. aquele negócio? Então vamos lá. Então, vou colocar Obrigado, aqui- Kátia. Olha lá, Olha aí. Tá funcionando. Parece um pirógrafo. Quem é velho vai saber. Verdade. Olha só. Casinho de grana. O pessoal da educação saberá. Pirógrafo, fazer um peixe na madeira aqui. Olha lá. ó. Olha aí. Ele tá acendendo o pepino, ó. Não sei se você já viu um pepino aceso, mas... Ah, não vi. Olha lá. Enfia ele aí que ele vira uma lampadinha. Cuidado pra não bater no outro, que senão você vai tomar um pipoco. Olha lá. ó. Mas, ó, você vê, você já imaginou, esse pepino ele tá fazendo, na verdade, nessa demonstração aí, o papel do corpo humano, né, cara? Certo. Porque, assim, toda vez, sempre que passa a eletricidade, que, né, passa corrente elétrica por algum material, seja ele qual for, ele vai produzir calor, ó. Isso daí é calor que está sendo gerado e está até acendendo, né? Você consegue ver, fumaça, queima tudo. E no seu corpo vai tem acontecer água, algo né? parecido, né? Dependendo da intensidade, você vai acontecer, a passagem de corrente elétrica vai gerar calor, e isso vai causar um dano interno irreversível para você, né? Por isso a eletricidade é perigosa, né? É igual fio terra. Já fiz fio terra? Não, esse dia eu não fui. Tá, então aí você fecha o curto aqui, ó, tá vendo? Assim não Entendi. acontece nada. E outra, né? E aqui tem muito sal também, né? Que é um bom Condutor. condutor, aí ele fica desse jeito. Agora vamos ver se dá pra provar, né? Pode pegar aqui um pouquinho? Entendi. Aham. Ó. Tá quente, hein, cara? Quente, Cuidado. Calma.
Olha, aqui ó, na TV brasileira, o Zé Américo pegando pepino ao Pegando o vivo. pepino ao vivo, pode experimentar o Pode pepino? experimentar, Pode agora tá experimentar. croquentinho. Você vai... Que maluco. Deve estar horrível. Ficou gostoso? Será que tá gostoso? Fica Ele quente. gostou! Eu também gosto. quando Então, fica- na verdade, essa experiência nos diz o quê? Que vai entrar, o sal é um bom condutor de eletricidade e o principal, para a gente tomar muito cuidado para fazer o fio terra, tá bom? Isso aí, perfeito. Isso Ótimo, mesmo. O ensinamento adorei essa de experiência. hoje. É o ensinamento. Eu acho que o programa, nessa hora que tem um ensinamento como esse, a gente vai longe. Vai levar pra vida, A gente né? vai chegar a lugares Vai longe, inimagináveis. vai pra Osasco. É. Exatamente. Uma coisa que é muito legal você perceber é que, assim, a quantidade de coisas que tem aqui na experiência. Quando a gente fala com uma empresa, por exemplo, a gente usa o disjuntor da empresa e vai fazer o experimento como um caminho para explicar tudo isso que a gente falou. Então, hoje, os experimentos que começaram no quadro na TV e popularizaram, você pode levar isso para explicar um produto numa empresa, para uma festa de criança, para a escola, para um show numa secretaria de educação, num quadro específico técnico. Então, assim, a gente começou a usar os experimentos, como agora, tem um disjuntor lá de um parceiro, para poder usar essa habilidade para explicar de forma simples. Porque vocês acabam, às vezes, a mesma experiência que você está me falando, a mesma experiência que você faz aqui, ela pode ser usada em 1000 coisas diferentes, né? Exatamente, com objetivos diferentes. E aí, Vocês hoje em dia acabam fazendo muitas convenções para a empresa? falando sobre inovação, então, sei lá, teve a Accor para falar a inovação nos Accor Hotéis. Isso, para falar da inovação nos hotéis, que você tem a Accor que tem desde hotéis mais simples com hotéis mais sofisticados, mas como é que você faz a experiência do cliente? Como é que você inova em determinadas coisas? Então, tem convenções, a gente fez para uma outra de agropecuária, para falar sobre os agrotóxicos, na verdade, foi para as plantas. Então, o que é... E às vezes a mesma experiência que você faz no hotel, você faz nessa... Exatamente. Só que você vai abordar um tema totalmente diferente Vai nela, usar um né? roteiro, né? O Daniel, nosso roteirista, a gente vai usar um roteiro diferente para explicar e ter uma aplicação diferente, com objetivos totalmente diversos. Muito bem. E o público que vocês fazem é mais para crianças, quando você não faz o corporativo? É mais para crianças, mais para jovem ou é uma coisa mais misturada? Olha, existem públicos específicos. Então, a gente tem até um projeto dentro da nossa empresa que a gente faz um especial para crianças. Agora, o público que o Ciência em Show aqui, aqueles que vão para a TV, aqueles que são conhecidos, eles são um público que está entre 18, né? 18 a 35, 34, alguma coisa assim. Que tem um pessoal nostálgico, né? Porque assim, ô Zé, como faz tempo que a gente está no ar, as viagens que a gente faz, as pessoas nos encontram, a gente já começa a ter muito exemplo. Poxa, eu entrei em biologia porque eu via vocês e adorei a ciência, eu fiz tal coisa, hoje eu sou professor, então a gente ouve muito isso. Cara, isso é a melhor coisa do mundo. Isso Faz é tudo demais, ter valido cara. a pena, né? É verdade, isso é demais. Então, existe esse público cativo e nessa apresentação que a gente faz para esse público, eles logicamente serve para criança, mas a gente busca levar tudo que é mais visual, o que mais deu efeito na TV, o que mais fez sucesso, porque aquilo lá leva Tem uma memória afetiva também, né? A pessoa sabe, a pessoa gosta de se sentir inteligente, saber o que vai acontecer. Ah, vai explodir Sim, o ovo aqui. Aliás, não, eu vou esquecer de perguntar. Você pode explicar de um jeito fácil por que o ovo estoura dentro do micro-ondas? Cara, ele estoura pelo mesmo motivo que qualquer coisa pode explodir. A pressão dentro aumenta. Se eu tampar uma garrafa ou se eu tampar essa caneca e aumentar a pressão aqui dentro, tem uma hora que ela vai romper. Tem uma experiência que vai mostrar isso aqui. E no ovo acontece isso. A micro-ondas, vocês sabem, ela atua na água, especialmente na água. A casca do ovo é seca, a água está lá dentro. Então a micro-ondas ela acaba passando pela casca do ovo e aquece o ovo lá dentro. Quando a gente aquece o material, a pressão vai aumentar. Então, né? Então porque forma gás. o calor vem de dentro para fora. Ele vai estourar Isso. pelo que esquentou ele por Pelo dentro. que e vai... esquentou, aí começa a evaporar a água lá, vai aumentando pressão. Tem uma hora que a casca rompe, né?
Então é isso que acontece. Entendi. E quando você fez com a casca do ovo de avestruz, ela é mais grossa e por isso ela demorou um pouco mais, talvez, para estourar. Ela demorou mais e certamente aconteceram, porque ela é mais suscetível a alguma rachadura específica aqui em algum ponto. Pelo próprio tamanho Pelo dela. tamanho. Né? E aí acabou, digamos assim, aliviando a pressão numa pequena ruptura. Porque e se ela não deu aquela tivesse, ela explosão. poderia explodir do mesmo Podia jeito. explodir e uma bela explosão. Sabe o que faz uma bela explosão no micro-ondas? Coco seco. Coco seco, Coco não seco. sabia. Ele é água dentro, ele é secão por fora, então você bota lá, cara, só que assim, não Dá um recomendo. susto daqueles, né? Porque ele estoura mesmo, ele abre e faz Agora, um belo uma barulho. curiosidade que muito já se falou nisso, principalmente para as pessoas mais velhas. Cozinhar alguma coisa no micro-ondas pode fazer mal para a saúde? Tem um motivo de algumas pessoas falarem isso? Ah, você esquentou no micro-ondas, você cozinhou tal alimento no micro-ondas, isso faz mal? Pode ter isso aí? Não, jamais, jamais. Isso daí surgiu, acho que é uma lenda que surgiu logo no início da popularização do forno de micro-ondas, porque tem-se aquela ideia que é um jeito de aquecer meio mágico, né? Porque não tem fogo, não tem uma resistência lá vermelha. Por ondas eletromagnéticas, né? São ondas que ela, do micro-ondas, ela é ajustada, essa onda, o tamanho dela é ajustado para interferir especialmente nas moléculas de água. Como todos os alimentos que a gente consome contêm água, ele vai esquentar a água, por consequência, o alimento. Então, acho que ficou naquilo. Será que é radiação? Será que pode? Não, é perigoso. Mas não é nada. São ondas eletromagnéticas só um jeito que vão diferente de aquecer. E era uma coisa muito de rico, né? Ter micro-ondas quando saiu. Total. Era um negócio muito... Eu tinha uns amigos né? ricos que eles ficavam se exibindo. Olha, vou pegar esse sanduíche aqui e vamos colocar 15 segundos. Como se o cara fosse um gênio. Olha só como ficou. E era, juro, não era todo mundo que tinha micro-ondas, que acho que isso era anos 80. Era só cara que era muito... Que viajava muito para os Estados Unidos. Era daquele micro-ondas que não era digital, que você colocava... Um seletor, né? É o seletor, assim, você falava, nossa, esse é rico mesmo. Ele tem um videocassete e um micro-ondas. Esse é o auge da riqueza, né? É sensacional. Passa meus monstrinhos aqui. E tem outra experiência que a Ana vai fazer, que esse pode ser feito na sua casa, hein? Então, o que acontece é que uma das coisas que o Ciência em Show... Pera só um pouquinho, Ana. Eu vou voltar já com a Ana. Em um minuto, ela vai mostrar essa experiência pra gente. Fique com a gente. Ciência em Show. Os convidados hoje aqui no nosso Contagem Regressiva. A gente volta já. Estamos de volta já com o nosso Contagem Regressiva. Ciência em Show tá aqui com a gente. E a gente não para o programa. O intervalo é bem rápido. E a gente já voltou aqui com o Gerson, com o Daniel, com a Ana. A Ana, que falou que vai fazer uma experiência agora. Como é que é essa experiência, Ana? Então, o Ciência em Show ele é muito conhecido por fazer aquela espuma que explode, a pasta de elefante. Sei. E a gente queria Deixa eu fazer... te falar só uma coisa. Se explodir tudo isso, eu vou ter que pagar, que o estúdio não é meu, tá bom? O dono já tá me olhando. Falei, que escolhe de falaram que é seu sim, hein? Calma. Pelo amor de Deus. E aí, como é que é isso aí? E aí as pessoas queriam fazer alguma coisa em casa. E a gente começou a levar para Family Day nas empresas, para os programas de TV. Acho que a gente já fez em todos, né? Não teve nenhum. Sucesso essa experiência. O que é que a gente faz? A gente usa uma coisa básica que todo mundo conhece, que é o rolinho de papel higiênico. Isso tem em casa. Desenha, e aqui a gente deixou aberto o olho, e eu acho que esse aqui tem a boca. Exato. Então, e o que a gente coloca aqui para fazer é uma reação química. E as pessoas adoram. Só não esqueça de prender na massinha, né? Isso, Senão a gente ele tem uma massinha embaixo de modelar. A gente colocou uma massinha para ele ficar firme e não vazar, lógico que eu vou colocar. Então, o que eu vou colocar primeiro? Bicarbonato. Bicarbonato de sódio. Exato. A gente... Pra que serve, hein, ô Zé Américo? Eu uso pra afta e pra escovar o dente. Escovar dente, né? Exato. E é ruim o gosto, hein? Mas fica bom, ele fica meio brancão, assim, fica legal. Olha, colocamos. O bicarbonato também ele é muito usado para fazer limpezas pesadas, essas coisas, né? Exatamente, porque ele reage. Aí a gente vai falar um pouco disso. E aí a gente vai escolher uma corzinha. Tá aberto já. Já está aberta aqui? Ah, tá. Então, Isso seria o quê? Uma tinta? uma tinta. Toda vez o cientista adora colocar uma corzinha. É só para ficar bonitinho. Perfeito. Vou dizer uma coisa. Essa camisa, não inclusive, tem. eu comprei hoje, tá, gente? Se explodiu o vermelho aqui. Primeiro dia que eu tô usando, mas tá tudo bem. Então, olha, a gente vai colocar um pouquinho. Um pouquinho de tinta, Isso. bicarbonato. Exato. E aqui, ele tá coloridinho, mas é vinagre. Você vai colocar no outro? Eu não consigo abrir. Ah, que bonitinho.
Ah, então é Também assim. você vendo que os cientistas, os físicos A também gente se têm ajuda. problema. Tem problema. Não, é super Ajuda. bom quando é ao vivo, assim, como Entendi. aqui, TV, que você olha assim e fala assim, E ai, não agora? tá dando certo, sorria. Então, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí a gente coloca um pouquinho aqui. Isso é uma tinta normal. É uma tinta, é o corante, corante alimentar. Corante alimentar, tá bom. Tá? Você acha em qualquer supermercado, farmácia. Fazer bolo, essas coisas. Exatamente. Close E a- no boneco. Close no boneco, a gente vai colocar. Vinagre. Muito louco isso aqui. Isso é pro Halloween, faz sucesso, hein? Muito louco. E aí as crianças adoram dizer assim, que a gente fala que eles estão vomitando conhecimento, que eles estão... Muito legal. Essa ideia que é muito boa, a boquinha e os olhos. É muito legal isso aqui. Então você imagina, é uma coisa super simples, é uma reação química. E Vou todo fazer mundo isso em olha e casa vai- com meu filho. Olha, Vou fazer, vou vai dizer ser uma muito coisa. legal. Vai fazer Então vamos sucesso, fazer a eu te receita garanto. de novo. Bicarbonato, pouquinho da tinta de alimentos. Isso, guarda todos os rolinhos de papel higiênico que você tiver Exatamente. em casa. Aí você pega vinagre comum. Comum. Qualquer comum. vinagre de Qualquer. tempero em casa. De tempero. Não tem problema. E olha, é um efeito. E depois você pode usar para temperar uma salada também, que ninguém é de Sim, ferro. Poxa ou escovar vida. os dentes, né? Ó. Perfeitamente. Gostei. Você vê que Muito isso bom. vai para adulto, vai para criança, vai para todo mundo. Chama atenção. E a gente Chama. colocou uma câmera aqui na frente, ficou bem legal. Ficou bem bacana. Agora, a gente tem uma coisa que eu queria testar, né? Falando assim, a gente indo nessa questão da experiência, da gente mostrar a bexiga pro Zé Américo. Mas então, Mostra a mas bexiga. Nunca será? ninguém me mostrou uma bexiga até Vamos hoje. lá. Isso é uma Muito bexiga. legal. Uma bexiga. Eu faço isso daqui? Isso, eu quero ver bexiga. você Pois fazer. é, né? Eles deixaram pra mim a mais perigosa, a mais Ih, arriscada, caramba. porque Tô segurando bexiga, bexiga. balão com fogo combinam? Caramba, medo. Não faça isso. Caramba. O que vai acontecer? Não sei, vai estourar, não sei. Vai estourar, isso. É bem observado. Vou fazer isso na festa. Pode fazer. Vou fazer isso na Vamos, festa. pega, gostei. tem outra cheia aí, pega aí que nós vamos fazer de novo pra ver se ela estoura de novo. Tem até produção, olha lá, ó. Caramba, olha aí, ó. Ó, segura essa, vamos ver se estoura essa. Que legal. Vamos Agora ver. vai estourar e vai deixar tudo molhado aqui. Ah, mas por que molhado? Ó, segura por aqui pra não queimar seu dedo. Caramba. Pois é, o primeiro balão a gente colocou, ele estourou. Agora esse daqui não tá estourando. O que será que tá acontecendo? Ô Zé, fala pro pessoal que Ó. não está conseguindo enxergar o que tem dentro desse balão. Tem água. É, tem um líquido aí, ó. Então você está Que usando líquido. um balão, água e um isqueiro, um fósforo. E aí não tá estourando por causa disso. Não tá estourando por causa disso. Então, olha só. Ó, tem a chama, acho que dá pra tem, ver aqui dá pra embaixo, ver. ó. Eu tô só levantando aqui pra vocês verem a chama, ó. Ó. E ele não estoura. Acontece que assim, o balão vai estourar quando você coloca alguma coisa quente, por quê? Porque a borracha do balão, esse látex, ele tem uma temperatura que ele se rompe, né? Então, Entendi. assim que você encosta a chama num balão vazio, ele vai aumentar tanto a temperatura, vai se romper e ele vai E a estourar. água tá deixando nesse começo que ela não suba essa temperatura. Pois é, ó, tá vendo só? Com o experimento você já começou a dar uma explicação científica para isso. Um cara medíocre como eu tá sabendo... Uma explicação. Eu tô maravilhoso, gente. Você vê, não, a gente vê aqueles vídeos na internet que tem o peixe dentro de um saco com água e a pessoa coloca numa fogueira e não estoura. Justamente é o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Que legal, isso é muito, eu acho muito divertido, eu acho que isso chama muito a atenção de quem tá passando por aqui, tá assistindo, a gente tá mostrando algumas coisas bem diferentes e que eu tenho certeza que fazem as pessoas se animarem em relação a isso, para qualquer idade. Pô, eu sou velho, tô achando o máximo isso E aqui. por quê? Você sentiu curiosidade para Claro. saber e já começou a raciocinar. Então, é isso que a gente quer despertar nas pessoas. Raciocinar, mas por que isso está acontecendo? Tem água? Qual a diferença que dá? E assim a gente tem que ser na vida toda. E tudo que a gente Tem que ser olha curioso, tem que ser pra saber curioso. por que funciona Exato. assim. e tal. Tem uma frase que sempre que eu posso eu repito, que é do Carl Sagan, que foi um grande divulgador da ciência, que fala assim: toda criança é um curioso nato. Nós é que tiramos A isso gente vai delas. perdendo, né? Por quê? Porque nós, na escola, na vida, a gente acaba não dando mais bola para curiosidade das crianças, não incentiva as crianças a serem curiosas, e isso vai se perdendo. E eu ao longo da acho, sabe vida, uma cara. coisa que pode parecer que não? A criança não tem medo de fazer pergunta boba. isso E a é- gente fica assim, Exatamente. nossa, se eu falar isso, eles vão achar que eu sou muito Exato. burro. Nossa, eu não posso falar isso, eu vou passar vergonha na frente. Criança não tá nem aí. Por que é isso? E é assim que faz, eu acho que é o mais legal. É uma... Nos shows, uma coisa que é muito gostosa é você ver assim, a gente começou a trazer as meninas para a ciência. Então, como é que você estimula, né? Porque você tinha mais cientistas homens, né? Do que- Quando a gente coloca aí Marie Curie era a única numa foto de vários cientistas. E aí, como é que a gente estimula isso? E quando eu entrei,
a ideia era essa. Eu brinco que eu sou a cota de inclusão sobre todos os aspectos. E aí trazer as meninas. E a hora que a gente entra no show e eu falo, bom, eu quero ver o barulho das mulheres na ciência, porque vocês vão mudar o mundo. O grito, a primeira vez o Daniel falou, mas Ana, será que isso? Eu falei assim, olha, tá todo mundo esperando para ter voz. E quando você começa a trazer essas perguntas, as possibilidades, as competições, e que isso tá ligado à ciência, ilumina todas as pessoas, né? E a gente consegue trazer mais pessoas para terem interesse. Você que é educadora, o que você acha nesses últimos anos? O que a física ou a tecnologia podem trabalhar hoje que há anos atrás não se tinha ideia disso? Porque normalmente o cara é formado em física, eu achava que não era um campo de trabalho tão grande, não eram tantas as opções. E hoje, o que você me fala? Olha, hoje, Zé Américo, ampliou de tal forma, a gente ficou durante 12 dias na Paulista, com um cubo. E era para o Conselho Federal de Química e o Conselho Regional de Química. Aí você vai falar, bom, então vai ser professor de Química. Não, vai trabalhar na Merck, vai trabalhar na Pfizer, vai trabalhar na Sabesp. Ah, mas fazendo o quê? Bom, vai ver a qualidade da nossa água, vai trabalhar com medicamentos, vai trabalhar com o modelo da injeção que você vai tomar. Então, todas essas pesquisas... A gente viveu um momento super sui generis com a Covid. Com a pandemia. Com a pandemia. E aí, o que acontecia? A gente tinha que medir a temperatura, começou a falar que ia fazer mal. E aí a gente começou a falar do infravermelho, como é que isso funcionava. Porque aquele termômetro que não encosta na pessoa, né? Exatamente. E a gente começou a ver que a gente tem calor e que isso não fazia mal nenhum, era uma medição. Então, todos esses equipamentos, todas essas ferramentas e essas empresas estão ávidos por pessoas nessa área. E que inventem coisas que nunca ninguém pensou, uma abordagem que ninguém nunca pensou, que é isso que vocês fazem, né? Exatamente. Agora, então... aliás, você falando em termômetro é uma coisa. Como eu tenho filho pequeno também em casa, eu tenho termômetro de marca boa e tudo. Você pega um termômetro, seja ele qual for, você clica 10 vezes a temperatura, sai 9 temperaturas diferentes. É muito louco isso, né? Não dá pra entender. Por isso que eu gosto daquele de mercúrio, que ele coloca embaixo do braço e fica quietinho. Olha, até que assim. você eu gosto daquele com a boca, que a gente vai lá na testa. Isso, encosta. Não tá bem. Isso que só as mães sabem, né? É uma temperatura que só as mães têm. Exatamente. Ó, Ciência em Show tá aqui com a gente hoje no Contagem Regressiva. Tem mais experiências que eles vão mostrar aqui pra gente. Tá muito legal. A gente volta em um minutinho. Fica aí com a gente. Estamos de volta com o nosso Contagem Regressiva, o único programa do mundo que tem hora certa para começar, hora exata para acabar. O pessoal do Ciência em Show, que estão há mais de 20 anos mostrando o talento deles nos principais programas da televisão brasileira. Já tiveram no programa da Eliana há muito tempo, já tiveram no Domingo Legal, tiveram agora no Melhor da Noite, da Band. Vocês fizeram muitos programas, né, na verdade? Cara, a gente já frequentou, rodou, né? Todas as emissoras a gente passou, né? A gente teve fez... TV Cultura. A cultura é o máximo, né? Pois Se Liga na Ciência, que eram os 3 cientistas dentro de um sótão, né? Uhum. E aí tem o Ciência em Casa, que foi na NetGeo. Uma temporada Legal. grande também. Tudo que acontecia dentro da casa, eles testavam depois de novo nas ruas. Vocês lembram quando, sei lá, isso quando eu era pequeno, sou mais velho que vocês, um presente que todo mundo queria ganhar no Dia da Criança era um mini laboratório. Vocês lembram que tinha umas mini experiências que fazia, sei lá, sangue do diabo, fazia umas... E a gente se sentia super químico, né? E isso sumiu, né? Sumiu. Achavam perigoso, talvez, com algum ingrediente. Olha, teve alguns que foram perigosos, né? Tinha Outro dia, amoníaco, né? Algumas coisas. a gente A criançada testou saía o meio brinquedo lesada. mais perigoso do mundo. E era... você tinha que achar mercúrio. Não, você tinha... Era um brinquedo radioativo, cara, que os caras inventaram lá nos Estados Unidos, que a intenção era meio... Era a época do Projeto Manhattan, a época que se falava da bomba atômica, todo mundo comentava sobre isso, eles queriam desmistificar fazendo um brinquedo, só que o brinquedo vinha com amostras radioativas. Caramba. Então, uma das atividades do brinquedo era você, com o seu amiguinho, então você esconde a amostra radioativa e ele tem que achar usando um detector de radiação. Contador Geiger. Contador Geiger. mesmo. E ele ia lá, daqui a pouco,
Agora você imagina, você dá pro seu achei filhinho lindo. algo radioativo, ele fala, tá quente? Não, tá frio? Achei! Muito louco. Você sabe que eu já fiz tratamento com radioatividade, eu tive que fazer, enfim, um tratamento e tal. E eu não sabia. Eu fiquei 3 dias internado para fazer um tratamento que eu tive um problema na tireoide, eu tive que fazer um tratamento que você usa radioatividade para fazer. Iodo, você toma né? iodoterapia e tal. E ninguém falou nada. Era um negócio para mim, um mistério. Então eu cheguei, fui colocar, me deram uma pílula. Uma médica a uns 5 metros de mim tinha um negócio para soltar a pílula na minha boca, ela nem encostava em mim, e tinha uma proteção de chumbo. Aí Ai, ela que deu o negócio, confortável. tum! E aí, antes de eu engolir, ela falou: eu esqueci de te falar uma coisa. Você vai ter que ficar 1h30 andando. Mas eu tava dentro de um quarto desse tamanho. E eu fiquei 1h30 Tinha nem uma esteirinha andando. lá? Eu falei, mas por quê? Ela falou que senão você vai vomitar e você vai perder todo esse tratamento. Então eu fiquei 1h30 andando num negócio de 3 metros quadrados. Legal. Fiz o tratamento, ficou ótimo, ficou perfeito. Na hora de ir embora, eu não sei porquê, eu tinha ido com umas roupas que eu adorava, confortáveis, mas umas roupas boas, caras na época e tal. Na hora de ir embora, a menina falou assim, é preciso fazer um teste. Ela ligou o contador Geiger, Deixa a roupa aqui. deixa a roupa aqui. Eu falei, mas vocês vão lavar? Falou, não, a gente vai incinerar. Pô, eu teria vindo com a camisa velha, pô. Pelo amor de Deus, Camisa tudo. de Era uma das partido. roupas que eu mais gostava. Você Era uma vê. das roupas que eu mais gostava. E falou que fica. Quando você volta pra casa, você tem que ficar uns 2 ou 3 dias longe das crianças, porque você ainda fica radioativo. Na real, nos produtos, nos materiais radioativos, existe um conceito que se chama meia-vida. Quer dizer, um material nunca deixa de ser radioativo. Ele vai, ao longo do tempo, Perdendo a radioatividade. perdendo essas partículas, porque elas se transformam em outras coisas, que a gente chama decaimento. Agora, sempre vai estar radioativo. Ficar longe das crianças seria por quê? Porque partículas radioativas, quando caiu na sua boca, acabaram encostando no seu corpo, no braço. Entendi. Então, você tem que tomar Você vai muitos abraçar, banhos. beijar a criança. Aquela partícula vai para ela e dela pode ir para outro. Então você tem que tomar muitos banhos. Então Sim, 2 foi o que falaram, dias. exato. Me falaram 3 dias e usar um banheiro separado das Isso, aí crianças. tudo aquilo vai para o ralo, aí vai se diluir porque é uma porcentagem. E vai sobrar, mas o que vai sobrar depois desses 3 dias não é perigoso para você ter contato. Deve ser por isso também, né? Exatamente. Imagina isso mesmo. colocar isso num brinquedo. Imagina. Pensa que só a gente que faz burrada, os caras fazem também, né? Sim. Meu Olha, Deus. e se você nos permitir, a gente quer dar algumas dicas para melhorar Por a vida favor, das pessoas, né? você que manda. Primeiro, você gosta de pescar ou não? Gosto. Tá. Não sou bom na pescaria. Eu sou daqueles caras que pega tilápia, que você joga qualquer coisa, a tilápia vem. Então você joga uma casca de banana, ela vem. Você joga um mato, ela vem. Não precisa aquelas linhas espetaculares. Precisa nem de anzol. Não, nada. Você chama, ops, chega aí. Ah, então você não precisa dessa dica, porque o que você jogar Não. lá vem peixe. Mas Mas vamos- você sabe que o melhor horário para pescar é 12h50? Por quê? Porque 1 hora peixe vem. Boa! Então, Gostei. então faça isso que você vai se dar bem. É um cientista piadinha. Gostei. Aí você Entrando consegue. pro mundo das piadas? Fazendo. E a outra é uma coisa que a gente pergunta nas nossas apresentações, que às vezes as pessoas não sabem. Você sabe dizer por que o cantor sertanejo ele coloca a mão aqui quando vai cantar? Eles falam que é pra você se ouvir, né? Que fica como se fosse um fone de ouvido, é pra você ouvir o que você tá cantando. Quem fazia muito isso era o Zé Rico, né? Então eu acho que é por isso. Não, porque se ele colocar a mão aqui não sai a voz, né? É isso. Não... Nossa, já fez Gostei. dessa teoria. Ele é muito bom. Gostei. Mas Américo, de verdade, tão boas as piadas? Estão boas. Dá pra melhorar um pouquinho? Dá pra melhorar, mas tá bom. Esse horário tá Tem excelente. espaço para melhoras. Aí, ó. Agora, deixa eu perguntar uma coisa, Ana. Quem estiver vendo a gente, tem escola, tem empresa, e quiser contratar vocês para fazer um evento com o que vocês já fazem, um evento específico, entra em contato como? Olha, a pessoa entra em contato no scienceinshow.com. No Instagram. A gente tem o Instagram, Ciência em Show, e a gente tem um outro Instagram que chama Science Place Oficial. Science Place, para quem? Science Place. E Science Place. Isso. Que é exatamente para as crianças. São todas as atividades que a gente faz nas escolas, nas secretarias, nos Family Days. Então tem exemplos e vídeos para as pessoas verem e entender como é que pode ser Mas essa fala aplicação. mais que tipo de evento vocês fazem. Você falou que você faz o Family Day. Você reúne a família toda para colocar a família para fazer uma experiência juntos. As empresas hoje, principalmente as empresas de química, de física, elas querem ter algo
algo ligado ao core business delas. Então, elas querem fazer um evento da Que família... una a família e os une a família, executivos. Isso. mas que fale um pouco. Então, a gente faz, por exemplo, no Safra, a gente montou maquetes para ligar e desligar o prédio. Então, as crianças começavam a ver como é que era o dia a dia ali no banco. Para MSD, uma outra empresa de química, a gente montou tudo com experimentos, como você viu aqui do nosso monstrinho, para eles entenderem quais são os processos químicos, mas de uma maneira divertida e que a gente achasse uma maneira com insumos baratos. Você viu que a gente fez experiência... Negócio com água e uma bexiga. Aqui a gente olhou... Vinagre e um pouquinho de tinta de... E um rolo de papel higiênico. Então, assim, a gente começou, principalmente na área infantil, que você até me perguntou, na educação, Ana, o que acontece? Qual é a diferença? Começou com escolas com um nível muito alto, para um poder aquisitivo muito alto. Muito grande. E aí, como é que você traz essa ciência para o dia a dia com essas atividades? Né? Basta você escrever um roteiro. E que a experiência no final vai ser a mesma, né? Exatamente. Então exatamente. você vai fazer no Dante Alighieri, você faz com uma bexiga comprada em Londres e o outro você vai comprar Exato. no 25 de março mesmo. Exatamente. Então a gente E o final é o mesmo, né? O que precisa exatamente do professor entender qual é o objetivo que ele tem com aquela experiência e fazer com que as crianças consigam colaborar. A gente aqui tem mais uma para mostrar para você. Legal, vamos mostrar. Vamos lá. E dá tempo hoje, o nosso programa está passando rápido e ele tem horário para acabar, a gente tem mais 7 minutos, mas tem coisa para mostrar. O Olha. que é essa experiência aqui? Sou eu? Olha, O cara já deu uma olhada para mim. Vamos colocar no meio, a gente coloca junto e vai conversando sobre a experiência. A Então, gente vamos tem lá. uma água aqui que já está com um produto Tem um produto junto nessa água. dissolvido nessa água. Tá. Como eu falei, a gente adora corante, porque na verdade é para ver melhor na Entendi. TV. Então o corante é sempre com essa intenção, de deixar bonitinho. Não é que ele vai atuar em nada, é Não, só para ficar fácil ele não está de ver. reagindo. Olha. Nossa, Eu às vezes faço isso. você gostou da... Fez só uma vez. E pior que agora... Então, Zé, ó, seguinte, ó. Prestem atenção. Pô, Você se em não der casa... certo na sua casa, você viu que ele também tomou uma canseirinha aqui, é normal, tá? Exatamente, tem que... Então, nós vamos injetar isso daqui aqui dentro e olha o que acontece, Zé. Que A interessante. água virou palmeirense. Não, olha só. Nós temos Caramba. minhocas! Minhocas! Muito legal! Olha só. o que ela... Muito legal. Assim que caiu, ela virou minhoquinha. Quer ver só? Vou fazer de novo aqui de um jeito diferente até. Vou tentar, né? Você já por acaso já viu no shopping aquele suquinho caro pra caramba que vem com umas bolinhas Sim. saborizadas? Olha como eles são feitos, ó. É isso. Exatamente isso. Esse é aquele suquinho. Esse é aquele suquinho, ó. Ele vai Ó, se colocando você aqui colocar na... a mão... Ele tá Aí, cheio de ó, bolinhas. ele vira bolinhas, ó. Muito e essas legal. bolinhas, o mais legal de tudo é isso, ó. Por que, que o suquinho funciona, ó? A bolinha é uma bolinha de gel, mas ó, viu como aperta, ó? Aperta, Dentro tá ela, o suquinho. sabor tá lá dentro. Legal. Então, isso Então, a é um gente processo brinca com as usado crianças. em culinária. Isso. A gente brinca com as crianças com um plástico verde. Ele é um plástico comestível, né? Então, nesses sucos. Ele enfeita, às vezes, algumas culinárias, alguns pratos. E a gente coloca de novo. Corante alimentar, então a gente pode fazer de várias maneiras. As crianças põem a mão e pegam isso e entendem que... Depois come, né? Depois foi. Ó, já molhou, Tomou uma tomou uma... estocada aqui, ó. Deu. Super mais legal. Mas também, se você vier com o pessoal do Ciência em Show, você não se molhar, você não sujar nem um pouquinho, Olha, eu podia- você não chame os caras então, porque é assim que funciona. Aqui, ó. Podia ter sido pior e do Dia, minha camisa tá Olha. elegante. Faltam ainda 4 parcelas. Essa aí teria. Não é fácil. Agora, muito você legal. imagina quando a gente coloca isso com um monte de criança ou adolescente para eles explicarem. Então, assim, ensino médio. Quando a gente vai falar de Enem, a gente vai dizer quantas vezes, porque o Enem fala de coisas que aconteceram no dia a dia. Então, como é que a gente pode explicar montando experimentos assim? E as pessoas amam, né? E vocês acabam fazendo palestras em escolas públicas, escolas da prefeitura, escolas do governo, assim, vocês acabam fazendo bastante esse tipo de evento? Eu até passei um videozinho da gente numa praça em Petrolina, fazendo para, acho que tinham 1.000 pessoas, né? Ah, tinha por aí. Deixa eu ir pro intervalo, porque é muita coisa, muito papo. A gente vai pro último intervalo, a gente volta já já. Estamos
Estamos de volta com o nosso Contagem Regressiva, a parte final do programa. Vamos ver um pedacinho deles lá em Petrolina? Ao ar livre também trouxe experimentos interativos com o grupo Ciência em Show. Para o grupo, ciência é cidadania, experimentação e teoria. Quando a gente entende melhor de ciência, a gente consegue exercer melhor a nossa cidadania, porque a gente entende a vida, entende o mundo. A ciência, ela não está só na escola, a gente que escolarizou a ciência. Então, se você conseguir compreender os fenômenos da vida, você consegue fazer escolhas melhores. Então, represento a mulher para inspirar as meninas e a cidadania. Legal, muito legal. Gostei, muito bom. Gente, queria agradecer muito a presença de vocês. Eu acho que daria pra gente fazer uns 10 programas, porque vocês têm muito assunto, vocês têm muito conteúdo. Então eu queria... Calma, tá vivo. Fui eu sem Não, querer. tá ótimo. Ele já tá tirando o som aqui, Muito mostrando bom. a vibração ali. Gostei. Deixa eu ver, faz de novo, professor. Isso daqui é pra assustar as crianças que não vão dormir, ó. Filho, vai dormir, não vou não. Aí coloca isso aqui, você vai ver se você não dorme. Quando a gente pediu pro Gerson fazer, ele pegou um tubo, ele ficava fazendo assim. Aí com o Gerson sempre não dá certo, viu? Ai, muito bom. Ó, eu tenho um presente pra dar pra vocês. Ô, louco. Aliás, cadê o meu presente? Tá ali fora? A gente também tem um. Acho que comemos o seu presente. Não é aquele, fora, não? Tem um presente para dar para vocês, já vai ver. Enquanto isso, eu vou lembrar mais uma vez, quando vocês quiserem contratar o Ciência em Show, vocês entram no Instagram, Ciência em Show, tem todos os contatos para eles fazerem o seu evento, para eles criarem um evento para você, para se apresentarem na sua escola, na escola dos seus filhos, e vai ser muito legal, vocês vão adorar. Lucas, passa aqui, ó. Trouxe esse presente para vocês, dos meus amigos da WM, para vocês guardarem... Opa, bati aqui. Para vocês guardarem alguns experimentos quando vocês forem fazendo eventos. Que show, Esse cara. aqui, Será pra usado Ana, hoje. Porque a menina, Olha a menina, e ela precisa ser sempre a número 1 aqui. E se vocês gostam de tênis, ó, tem uma raquetinha para que cada lindo, um, ó. cara. Ai, Ó, que que legal, uma massa. miniatura Olha isso, velho. da A raquete gente do vai Rafael fa- Nadal. A gente vai fazer um experimento depois Boa, com boa. ela, Raquetinha. que a gente já pode... Já vai Ó, já usando tá aqui, usando. ó. Ó que legal, já usou já como serviu. escumadeira. Já usou como escumadeira. WM, meus amigos de São Bernardo do Campo, você que gosta de tênis, precisa comprar raquete, encordoamento, roupas, tudo para tênis, WM eles entregam em qualquer lugar do Brasil. Obrigado, Marcelo, obrigado, Gabriel. Isso E aí. pra você, você falou lá no começo do programa, pô, tinha aqueles kits que a gente queria ter. Ó, aqui, Caramba, ó. é isso aqui, vocês É, sabem. tem Eu juro por três Deus que eu não experiências aí, sabia. ó. Vou fazer hoje com meu filho pequeno. Isso, O pode grande fazer já lá. é muito grande. Tem tudo. Experiências com Ciência em Show. Isso a gente encontra em lojas? Encontra no nosso Instagram, Ciência em Show, né? Então, E você pode compre, pedir. isso aqui é um presente que quando eu era pequeno, as crianças adoravam essa coisa de fazer experiência, e aqui com certeza tem um jeito fácil de Tem. fazer, e é uma coisa que une toda a família, né? Todo mundo vai adorar, experiências bem legais aí. E a gente Muito colocou legal. um videozinho em cada uma Explicando como é que faz. Para cada uma são 3 experimentos que tem aí na caixinha. Gente, eu só tenho a agradecer, muito obrigado ao Gerson, ao Daniel, à Ana, sucesso pra vocês, que venham mais 24 anos do Ciência em Show, Sim. que vocês continuem se apresentando nas principais empresas do Brasil, nos eventos corporativos, para as prefeituras, para o governo e para as pessoas que não têm acesso a esse tipo de informação que vocês fazem, que é muito legal, que é popularizar a física, que é popularizar essa coisa que, pelo menos para mim, quando eu era pequeno, era uma coisa tão distante, tão chata, e vocês fazem ser uma coisa tão legal. Muito obrigado. Obrigado, viu? De coração. Aê, Muito obrigado. todo mundo. Obrigado a todo mundo aqui. Super Gêmeos ativados. Forma, É isso aí. de, forma de cavalo. Lembra disso? É isso aí, gente. Muito obrigado. Todas as semanas a gente está aqui, sempre com convidados muito legais. Agradeço você que está em casa. Você pode assistir no canal do Contagem Regressiva no YouTube. A gente coloca programas 2 vezes por semana inéditos. E também na Uma TV, no canal 100 pela Parabólica, em todo o Brasil. Gente, muito obrigado. Obrigado. Prazer em vê-los. Valeu, e Zé. foi uma honra. A gente se encontra por aí. E eu tenho a certeza que eu sou um grande fã de vocês. Obrigado, Valeu. a gente Muito também. obrigado. Valeu, gente. Muito obrigado. Semana que vem tem mais.